Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Sociedade Civil. É difícil aceitar que uma criança ou um jovem possa sofrer de depressão. Por isso, muitas vezes, o diagnóstico destes casos é feito muito tarde. O que é certo é que o sofrimento psicológico infantil existe e pode ter um impacto devastador, muitas vezes, na vida das crianças. É dele que vamos falar hoje no Sociedade Civil, com a ajuda das minhas 4 convidadas. Muito obrigada às 4 por estarem hoje comigo aqui no Sociedade Civil. Adriana Rua, bem-vinda. É psicóloga do Instituto Quintino Aires. Exatamente. Vamos explicar que o Instituto funciona no Porto e também em Lisboa. A depressão nas crianças é uma coisa comum? Sim, é uma coisa comum e que se vai percebendo, não sei se diria que vai aumentando ao longo do tempo, se calhar o número de pedidos tem vindo a aumentar, mas que sim, que tem existido e que é uma coisa comum, é algo muito comum. Tão comum como nos adultos? Começa a ser tão comum como nos adultos, sim. Começa a ser? Sim. Tem a ideia que é um tipo de situações, de casos que está a crescer? Sim, de alguma forma sim. Pelo menos o número de pedidos tem vindo a aumentar, sim. Isso não pode ter a ver com o facto das pessoas serem mais sensíveis a esse problema, ou seja, perceberem que as crianças podem realmente estar em sofrimento psicológico? Sim, poderá ter a ver com a sensibilidade, poderá ter também a ver com a nossa realidade, aquilo que vivemos neste momento atual. Por exemplo, a crise, não é? Pode ter a ver com vários fatores, sim. Sensibilidade, momento atual, a situação que vivemos atualmente também, sim, poderá ter a ver com isso. Os casos acontecem mais em que idades? Ou não? Ou acontecem em todas as idades? Infância e adolescência? Sim, infância e adolescência. Eu não consigo especificar assim em concreto em que idade acontece mais, mas vai acontecendo, até porque depois o que podemos pensar é que ao longo do desenvolvimento da criança e do adolescente, nós vamos tendo alguns pontos de ruptura. E pontos de ruptura esses que em alguns momentos a tristeza ou a apatia ou alguns dos sintomas que nós vamos falando que são relativos à depressão, também são normais. Depois temos que perceber, não é, e estar atentos e entender se de facto esses comportamentos se mantêm como sendo normais desses pontos de ruptura ou se depois passam a patológicos. Inês Portinha, bem-vinda ao Sociedade Civil, é pedopsiquiatra. A depressão nas crianças é diferente da depressão nos adultos? Sim, é diferente. Enquanto um adulto claramente diz que está triste, às vezes a criança é difícil verbalizar, embora muitas vezes o faça. O adolescente fala sem dificuldade. Mas às vezes na criança o que nós podemos ver é mais uma irritabilidade, uma alteração no seu comportamento. Às vezes é uma criança que é mais agitada e pode ser confundida, por exemplo, com uma criança com hiperatividade e déficit de atenção. Há uma diminuição de rendimento escolar, mas sobretudo uma irritabilidade, uma criança pequena, uma criança que começa a fazer mais birras. Enquanto no adulto é mais fácil, não é? O adulto facilmente tem uma percepção de si próprio e mais facilmente diz: eu estou triste. Às vezes na criança é mais complicado. Por demonstrá-lo de outras formas, de outras não é? formas, quer dizer sim. Que uma criança agitada muitas vezes pode ser uma criança com uma depressão? Não quer dizer que seja sempre como ela. Não quer dizer que seja sempre, mas pode Mas pode ser essa a manifestação? Pode ser uma das manifestações, assim como queixas somáticas. Não é? Numa criança o corpo fala muito. É dor de cabeça, é dor de barriga, que não se compreende porque é que acontece, porque já fez todos os estudos, já fez todos os exames e não se encontra nada. Mas, sobretudo, há uma mudança de padrão do que a criança era para o que a criança está atualmente, neste momento. Porquê é que nós temos sempre um pouco a ideia de que as crianças, do senso comum, não é? Que as crianças estão sempre alegres, estão sempre bem, estão sempre satisfeitas? Porque a maior parte das vezes, felizmente, estão sempre alegres e estão sempre bem. A verdade é essa, não é? E é isso que torna mais difícil, muitas vezes, os adultos que estão de volta da criança, sejam os pais ou outros educadores, a perceberem-se ou desconfiarem que pode haver ali uma depressão. É por isso que é difícil, muitas vezes, de se tomar a atitude de levar a criança a um psicólogo ou levá-la com a indicação de que ela pode estar em depressão. Eu acho que neste momento os pais, os educadores, os professores estão mais atentos e estão mais sensibilizados para a doença mental na criança, nomeadamente para a depressão. Mas é mais difícil. É mais difícil exatamente por aquilo que nós dissemos até agora, não é? Porque é diferente na depressão do adulto. É muito diferente. E às vezes não é fácil porque a criança também não verbaliza.
Claro. Também sente, como a Adriana, de que o número de situações que aparecem para serem tratadas e seguidas está a aumentar? Nós, no nosso departamento, não temos essa percepção em termos de número de consultas. O número de consultas no Centro Hospitalar do Porto, os pedidos para a pedopsiquiatria têm sido sensivelmente os mesmos de há 2 anos para cá. O que temos é mais pedidos para nós vermos as crianças em serviço urgente, o que também nos diz alguma coisa. Agora, o que é que diz? Diz-nos que realmente há situações mais complicadas, não é? E o que nós vemos em urgência muitas vezes são perturbações depressivas graves, tentativas de suicídio e, portanto, isso também é indicador que se calhar as coisas, mediante o que nos está a acontecer, a crise, exatamente como falou aqui a Adriana, também pode ser um dos fatores e outros fatores que serão também importantes, mas segundo os estudos recentes, ainda não há dados que nos permitam dizer ao certo se realmente há mais crianças deprimidas ou a população está mais sensibilizada. Pois. E a verdade é que, por exemplo, houve uma expansão muito grande da minha especialidade. A minha especialidade, neste momento, abriu em hospitais da periferia, nomeadamente o Hospital Santa Maria da Feira, o Hospital Pedro Spano, que não havia, o Hospital de Santo Tirso. Portanto, as pessoas, de uma forma geral, podem estar também mais atentas ao bem-estar psicológico das crianças. Exato. É isso, não é? E a procurar mais orientação também e ajuda, provavelmente. Maria Amélia Dias Martins, bem-vinda. É psicopedagoga. Eu perguntava aqui se a depressão nas crianças é semelhante à depressão nos adultos e agora gostava de saber quais são as causas principais, no caso das crianças e dos jovens, destes problemas. Ou seja, ora bom, as mais comuns, pelo menos. As mais comuns, pronto. Muito obrigada pelo convite. Ora bom, as causas mais comuns, se falarmos em crianças na idade escolar, muitas vezes são insucesso escolar, não é? Como é óbvio. Outras causas podem estar relacionadas com situações menos agradáveis ou mais disfuncionais até no seio familiar, não é? Se uma criança vivencia ou a morte de alguém ou mau desentendimento entre os pais, obviamente se vai sentir mais ansiosa e insegura e com isso tem menos disponibilidade, menos atenção, menos capacidade para estar disponível para a escola, estudar, aprender, participar. Com isso o insucesso surge. E quando surge o insucesso é um bocadinho como uma espécie de pescadinha de rabo na boca, não é? É o insucesso ou a indisposição, o ambiente que é exterior à criança cria má disposição e falta de capacidade para estar na escola e participar na escola e a escola depois encarrega-se de lhe retribuir a resposta com o insucesso porque ela não consegue participar e isso vai lhe gerar ainda maior insucesso. Esse insucesso, por sua vez, vai criar uma nova instabilidade na família porque é mais um aditivo ao mal-estar existente. E provavelmente mais pressão em cima da criança. E entramos aquilo que eu chamo a pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, a verdade é que... Isso acontece com frequência, essa pescadinha de rabo na boca? Em situações de crianças com... mau ambiente familiar em que há disfunções porque falta o emprego, ou porque falta desinteresse, ou falta de amor, ou outra situação variável dentro do seio familiar, isso pode acontecer, obviamente que depois traz sempre efeitos. Uma outra questão é mesmo o insucesso associado já à própria criança, não é? A própria criança já traz alguns indicadores de que as suas dificuldades não serão compreensíveis nem acompanháveis, digamos que na entrada para a escola. Porque os fatores fundamentais para a aprendizagem convém que estejam estimulados antes da entrada para a escola e posteriormente
poderem aceder ao currículo, aquilo que é pedido a uma criança. Em cada ano escolar há uma maior propensão Também é verdade para que se pede o mesmo a todas, não é? Elas são todas muito diferentes. Exatamente, não é? Mas também, essas questões também são todas diferentes, é verdade, mas o mundo é todo o mesmo. Também há aqui esta questão de que também não podemos ser todos diferentes e todos iguais num mundo em que todos nós estamos e que é o mesmo, não é? As diferenças também, aquilo que se é esperado de cada um de nós também não são assim tão diferentes. Agora, eu acho que há realmente momentos onde estes picos de situações são mais evidentes. Nas transições de ciclos, não é? Quando a criança passa do pré-escolar para o primeiro ano, e do primeiro ano, quando não consegue aceder ao currículo, à aprendizagem da leitura e da escrita, ela automaticamente vai repercutir-se estas dificuldades depois ao nível do final do primeiro ano, do segundo, etc. E no momento em que inicia um quarto ano, onde é pedido que ela tenha competência para executar, para fazer um exame, responder um exame no final do ano, e quando transita depois novamente para o quinto ano, em que o currículo é completamente diferente, em que as expectativas dos professores são vários, e ainda por cima todos eles com expectativas e comportamentos diferentes. E depois novamente, quando transita para o sétimo ano, que muda de ciclo, e que na realidade o que é esperado até esse momento, uma criança até o sexto ano, é bem diferente daquilo que é esperado para uma criança a partir do sétimo ano, já é bem exigente. E volta outra vez a ter novos desafios quando passar para o décimo ano. Não é invulgar encontrarmos crianças que já não são crianças, jovens, que transitam do nono ano para o décimo ano e que na realidade, até esse momento, a coisa foi mais ou menos pacífica, com o que ouviam na escola, com o ambiente familiar enriquecido por um vocabulário e interesse cultural, e que é acompanhado. Quando chegam ao décimo ano, as dificuldades que até aí se foram mais ou menos gerindo, elas surgem e encontram-se, não é invulgar, aliás, aparecem-nos imensos casos em clínica, na clipética temos imensos casos desses, em que nos aparecem situações de crianças com o décimo ano e que estão a ter insucesso, por qualquer motivo não se percebe. Algumas até tiveram sempre os 4 e 5. Mas naquele momento elas passam a não ter insucesso. Vamos ver, tem uma dislexia, tem uma ortografia, nunca foi identificada. Só se identifica no décimo ano? Porquê? Porque é muito simples. Porque nessa altura vão ter que estudar sozinhos. Nessa altura, o que é dito na aula não chega verdadeiramente para o que é pedido depois em momentos de exames. E nós esquecemos muitas vezes que aquilo que gera a grande dificuldade é uma distinção muito clara entre o aluno, que é aquele que assiste às aulas, e o estudante, que é aquele que é avaliado. Porque ser aluno e ser estudante são situações diferentes. E nessa altura nós encontramos as tais discrepâncias porque o aluno aguentou-se, mas o estudante já não foi capaz de acompanhar sozinho, não é verdade? Portanto, e é nessas fases que se encontram muitas vezes os grandes momentos de ansiedade e de depressão nas crianças e nos jovens. Vera Ramalho, bem-vinda. É mestre em Psicologia pela Universidade do Minho e é psicoterapeuta de crianças. E crianças que entram em depressão sem ter problemas aparentes na escola ou em casa, também acontece? Boa tarde. Obrigada também pelo convite. Acontece, embora, tal como a própria Eduarda referiu, portanto, a depressão é muito acompanhada por outras perturbações, ou seja, aquilo que nós chamamos de comorbilidade. A depressão vem sempre acompanhada, na maior parte das vezes, por outra, principalmente nas crianças, estamos a falar de crianças, acompanhado por outras perturbações, no caso a ansiedade é uma das principais, também a perturbação de comportamento. Ela surge antes da depressão, a ansiedade? A ansiedade surge antes da depressão. E surge sempre? Pode não surgir sempre, lá está a sua pergunta, acho que tem a ver com isso. Pode não surgir sempre, mas é muito comum. E, portanto, estes fatores que já foram aqui apontados são, de facto, os principais sintomas que as crianças apresentam, a irritabilidade, os problemas no apetite, no sono também, o baixo rendimento escolar, de facto, também aparece. Agora, em resposta à sua pergunta, a depressão pura, entre aspas, não é um quadro muito comum, não tem surgido muito
Associa-se muito, por exemplo, como estava aqui a ser falado, a fatores ambientais, no caso estavam a ser falados fatores ambientais, mas há duas vias, não é? A via biológica para a depressão e a via ambiental. Centrando-me em questões ambientais, nós temos, por exemplo, muito associado ao divórcio dos pais, ao conflito parental, à depressão parental também, e as situações de luto, de perda, não é? De um ente querido. A depressão parental está a dizer, portanto, um dos pais está em depressão também. Exatamente. Ou os pais estarem em depressão também. E é muito comum, portanto, a investigação refere que, de facto, a depressão parental é um dos fatores que predispõe a criança à depressão. Uhum. E isso acontece porquê? Porque os pais não estão disponíveis para cuidar da criança. Porque ela se sente mais abandonada, é isso? Exatamente. E é mais portanto, torna-se mais insegura. Exatamente, porque a mãe, quando é uma depressão materna, que é mais comum também no caso da tendência à criança depois de desenvolver a depressão, a mãe não está disponível, a mãe está autocentrada, está focada nela própria e, portanto, acaba por não dar atenção, não está a cumprir o seu papel parental. Uhum. Todas as crianças passam por depressão quando as mães estão em depressão e estão mais... É comum. É comum. É comum, não quer dizer que seja uma regra. Algumas podem ser resilientes, como nós dizemos, ou seja, podem ter maior resistência e encontrar outras formas de se enquadrar. O outro progenitor, por exemplo, pode servir de base para aquela criança para que ela ultrapasse melhor essa situação. Ou então, vamos imaginar uma situação, e agora remeto, enfim, a casos clínicos, não é? Portanto, uma situação de uma criança cuja mãe ou pai, enfim, esteja em processo de depressão e que tenha passado por uma situação de divórcio, de facto aquela criança está em risco maior, digamos assim. Uhum. Adriana, a depressão pode ser hereditária também? A depressão pode ser hereditária. Aí tenho algumas dificuldades em responder, porque aqui, essencialmente, aí falamos mais dos fatores biológicos. Aquilo que eu penso em relação à depressão tem muito a ver com estas questões relacionais, não é? Se pensarmos que uma criança nasce e que quando nasce o cérebro é original, é igual em qualquer uma das crianças, não é? E que vai sendo transformado na relação com os adultos e com os primeiros cuidadores, aí podemos perceber que a depressão não terá esta origem, se calhar, tão hereditária, não é? Portanto, não há pessoas com tendência para a depressão, como se costuma dizer. Aí, se calhar... É um mito. Exatamente. Exatamente. Há fatores biológicos. Há fatores biológicos. E também depende um bocadinho das idades das crianças. Por exemplo, em idade pré-pubre, antes da adolescência, são mais os fatores ambientais, é isso que os estudos nos dizem. Enquanto na adolescência os fatores biológicos têm mais preponderância. As transformações do corpo, as mudanças que se operam no corpo. Não a adolescência em si, mas porque tem mais a ver, ou melhor, assemelha-se mais à idade adulta, à depressão na idade adulta, não é? E há fatores biológicos importantes. Ou seja, nós sabemos que é mais tarde que surge a depressão sem causa, não é? Enquanto na criança pequena é muito o ambiente que a envolve, que faz com que a criança, não que a criança esteja triste, porque nós não podemos baralhar aqui, confundir as coisas. Por exemplo, falou-se aqui em divórcio, e isso assusta-me um bocadinho, não é? Porque o divórcio não é causa de depressão nas crianças, evidentemente que é causa de tristeza nas crianças. Mas é uma mudança na vida da criança que exige uma adaptação, não é? É uma perda, acaba por ser uma perda. E nem todas as perdas conduzem à depressão. Estou a dizer isto porque se falou em divórcio e eu acho que não é bem o divórcio, é bem o conflito parental, não é? Eu concordo, até porque há situações em que o divórcio depois traz como consequência maior disponibilidade por parte daqueles pais. Maior estabilidade. Com maior estabilidade da família. Portanto, temos de ter algum cuidado com aquilo que dizemos, porque às vezes transmitimos alguma culpabilidade a quem nos está a ouvir e nós sabemos que há muitas famílias construídas. O que está a dizer é que, em princípio, aquilo que afeta mais as crianças em situação de separação é o conflito entre os pais, mais do que propriamente o facto de as crianças mudarem a sua vida, é isso? Sim, sim. Não é o divórcio em si, é às vezes a forma como se lida com o divórcio. E muitas vezes os próprios pais, no fundo, fazem o divórcio, não é?
os próprios pais também têm aqui o seu papel. Sim, claro. Estávamos a falar da questão hereditária e falou-me aí de uma questão que é a depressão sem causa. O que é a depressão sem causa e ela só surge nos adultos, é isso? Surge mais. Uma criança não nos pode ter uma adultos. depressão sem causa? Pode, mas era aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Surge mais na adolescência. Surge mais depois da adolescência, digamos assim. O que é uma depressão sem causa? Uma depressão sem causa é nós não encontrarmos... Eu sei que o próprio... Não o próprio é? nome que a gente lhe dá indica, mas eu queria uma resposta são mesmo profissional. assim, não é? Os critérios de diagnóstico é mesmo assim, não é preciso haver uma causalidade. De repente a pessoa, e nem sabe bem porquê, está tudo a correr bem na vida, não é? Não há nenhum fator desencadeador, não há uma perda, não há um luto, não há um não há uma mudança, qualquer, não há uma ruptura. E a pessoa deprime, fica mais triste e não entende porquê. Está mais triste, tem falta de prazer nas atividades do dia-a-dia, isso surge mais no adulto e mais no adolescente. A maior parte das depressões é assim, não têm mesmo causa. Não ter causa significa que nós já não nascemos com elas, com essa propensão para ter essas depressões sem causa? É complicada a pergunta? É um bocadinho. Acho que está a perguntar por um fator biológico. A questão é essa, há um fator biológico, claro. Portanto, quando se diz sem causa, eu penso que está a querer dizer que é um fator genético. Que existe. Sim, fator genético. Nós sabemos que pode não existe. haver uma causa externa, uma causa ambiental, mas há um fator genético. Então esse adulto já foi criança, já o trouxe, não é? Sim. Só o desenvolvem adultos geralmente esse tipo de depressão ou na adolescência. Nós na não infância ele conseguimos não... dizer bem isso, porque é uma mistura. Nós não conseguimos encontrar uma causa, não conseguimos separar o que é uma depressão biológica, digamos assim, isto não existe, não é? Uma depressão biológica, uma depressão ambiental. Mas há endógena e exógena, não é? Mas há uma depressão endógena e outra exógena, não é? Explique-nos o que é isso. É endógena quer dizer algo que vem de dentro da própria pessoa, não é? Que surge sem influência externa. É tal enquanto que é biológica, mas ela não tem necessariamente que ser genética, ela pode ser pura e simplesmente desenvolvida ao longo da vida. Uma depressão, a doutora certamente falará isso melhor do que eu, mas uma depressão não é mais nem menos que ligações químicas mal resolvidas, digamos assim, se é possível dizer isto de uma forma muito simples para que todos os que nos ouvem o entendam. E quando essas ligações que são sinapses, não se estão a dar com os mediadores adequados e nas quantidades adequadas, surgem alterações que podem provocar exatamente isto que estamos aqui a falar, que são as situações de ansiedade, de tristeza, que todas, entre outras, que podem conduzir ou não à depressão. A depressão é mais uma situação de uma perda real, de uma situação consciente de algo que se perde. A ansiedade tem muito mais a ver com o medo de perder alguma coisa, de medo de encontrar algo que nos possa fazer mal, não é? Claro que uma ansiedade generalizada leva necessariamente a uma depressão, porque por excesso de ansiedade dá-se esta alteração que não propicia essas ligações químicas necessárias para que o nosso organismo funcione adequadamente de tal forma que não ocorra desequilíbrios e não ocorra tal depressão. O que muitas vezes acontece também, e muitas vezes também é esquecido, é que essas situações também podem ocorrer por fatores alimentares, por exemplo. Desequilíbrios alimentares? Claro. Falarmos, por exemplo, em quebras, não são muito vulgares, mas eu, por exemplo, neste momento estou a vivenciar uma situação dessas. Desequilíbrios, por exemplo, ao nível da vitamina D, por exemplo, causam alterações de humor, causam alterações de irritabilidade, e tudo isto gera reações externas que provocam, obviamente, ansiedade na pessoa, mal-estar na pessoa, que vão desencadear tanto em ansiedade, como ela pode, se não for atendida a tempo e feito um controle da situação, pode desencadear uma ansiedade generalizada que conduz à depressão. Isso pode acontecer também nas crianças e nos jovens, esses desequilíbrios? Claro que podem, claro que podem. Não creio que não sou nutricionista, não posso meter a foice em seara alheia, mas por aquilo que observamos em termos clínicos,
clínicos, obviamente que isso pode acontecer, como é óbvio. Que papel é que podem ou devem ter os pais nestas situações? Ou como é que podem preveni-las, digamos assim? De que forma é que os pais podem ter uma atenção especial aos filhos de maneira a descobrir estes sintomas e a perceber quando precisam de procurar ajuda para os filhos? Eu acho que aqui tem a ver um bocadinho com a questão que falávamos até anteriormente, que era estar atento aos comportamentos. E quando os pais conhecem muito bem os filhos, também conseguem perceber algumas alterações nos comportamentos dele. Também aqui a nossa colega falava há bocadinho de uma questão muito importante, que é quando falamos de depressão infantil, falamos de uma questão que é, elas não têm a linguagem como mediador para comunicar, não é? Então vamos ter que estar muito mais atentos aos comportamentos do que à linguagem, à forma como ela verbaliza ou como ela diz aquilo que está a sentir, porque ela pode não ser capaz de o fazer. Então eu acho que aqui tem muito a ver com a atenção e tentar perceber se aquela criança, eu vou dizer aqui, está mais triste, mas tendo em atenção que uma depressão numa criança se pode manifestar com irritabilidade ou até agressividade. Pronto, mas acho que aqui a questão é essencialmente estar atento aos comportamentos e perceber quando algo foge ao normal daquilo que é aquela criança. E não podemos esquecer nunca que uma depressão numa criança é uma situação muito grave. Isso acho que é a mensagem que eu acho que deve ser transmitida. Não deve ser desvalorizada. Não deve ser desvalorizada. Uma depressão numa criança é uma situação muito grave. Uma depressão de um adulto é uma situação grave, uma situação de uma criança é uma situação muito grave. Porquê? Porque, obviamente, condiciona o desenvolvimento, condiciona, até porque a seguir vai ter necessidade de ser medicada e, obviamente, as medicações, os químicos e a medicação que é aplicada a situações de depressão não são propriamente inócuas, como é óbvio, não é? E, portanto, numa criança tem efeitos que não tem, obviamente, num adulto, porque ela está em desenvolvimento, como é evidente. Eu só acho que temos de ter um bocadinho, outra vez, cuidado Vamos com lá as pôr palavras. água na fervura. Vamos lá, Inês. Porque eu acho que é uma situação que nos obriga a uma intervenção, mas acho que não podemos dizer que é muito grave. Não, é ansiedade. Estamos a falar de ansiedade ou de depressão? Eu estou a falar da depressão. Eu estou a falar das duas coisas. Mas não é a mesma coisa. De doença mental na criança, não é? O grave aqui é no sentido, penso eu, dos pais pedirem ajuda, porque é importante que tenham, não é? Claro. Não resolvem em casa sozinhos, provavelmente. Não resolvem sozinhos, mas é tratável e é facilmente tratável, não é? Porque quando nós ouvimos grave e muito grave, ai meu Deus, o que é que o meu filho tem? E estou a pensar também nos pais que acompanham a consulta e das crianças deprimidas que podem eventualmente estar-nos a ouvir e achar pode que haver também um bocadinho aquele relaxo que eu acho que pode ser natural, a ideia que nós temos que a criança... é uma fase... aliás, é um bocadinho como na doença, não é? As crianças num dia tanto parece que estão a morrer, como no dia a seguir estão outra vez excelentes, não é? E cheias de força. E eu acho que é importante. Portanto, é natural que os pais também possam muitas vezes desvalorizar esses pequenos sinais. Ela hoje está mais triste e tal, mas no dia a seguir recuperou um bocadinho. Eu penso que é nesse sentido, não é? O diagnóstico de depressão, nós temos que ter em atenção que é uma situação que não é pontual. É uma situação que é persistente e nos critérios é pelo menos 2 semanas em que a criança está sempre com esta alteração de comportamento, seja irritabilidade, seja alteração do humor, esta tristeza, que é persistente em todos os contextos. Portanto, quando nós temos de repente a criança surge-nos triste em casa, nós não temos que estar aqui a alerta, ai meu Deus, que está deprimida, temos que perceber que está triste e as crianças, como nós, têm direito a estar tristes e muitas vezes e tentar perceber o que é que aconteceu. Então, o que é que aconteceu hoje na escola? A mãe vê que tu não estás bem. O que foi? Foi algum colega? Foi alguma nota que tiveste? Não queres dizer à mãe? Pronto, estas coisas. E habitualmente é isso, não é? Agora, quando nós temos alterações do sono persistentes, alterações do apetite, e atenção, que às vezes há crianças que deprimidas não comem, mas há outras que comem demais. E em relação ao sono, exatamente a mesma coisa. Há crianças deprimidas que dormem pouco, têm insónia, mas há outros que estão cheios de sono sempre. Portanto, a atenção é o descontrole em relação àquilo que é a regra e a história, o histórico daquela criança. Persistente ao longo do tempo. Sim, até porque estou a ouvir aqui a Inês a falar de tristeza e acho que na sociedade se implementou algo
do género. Não podemos estar tristes, eu não posso estar triste, não é normal estar triste. Não, eu posso estar triste, faz parte de estar triste. Eu tenho é que estar atento e perceber se esta tristeza se alonga demasiado no tempo, se é persistente, se não o é, não é? E depois, quando falamos de depressão, temos todos os outros comportamentos e sintomas associados. Não temos só a tristeza, não é? Claro. Muito bem, vamos só fazer uma pequena pausa, porque temos ao telefone a Maria da Conceição, ela está a ligar-nos de Almada. Bem-vinda, Maria da Conceição, sei que queria participar também nesta conversa. Boa tarde. É por causa do meu neto. Eu já referi que o menino aos 2 anos, até aos 2 anos foi uma criança dita normal, não é? Que eu acho que ele ainda é normal, mas que há qualquer coisa que não está bem. E depois assistiu a um AVC que o pai teve, assistiu a tudo o que se passou a seguir. E a partir daí foi uma criança diferente. Com 2 anos? Exatamente, 2 anos e tal. O que é que mudou no seu neto? O que mudou nele foi realmente a tristeza. O jeito dele de nos dizer, eu amo-te muito. E deixou de dizer isso. Passou a ter medo até de verbalizar isso. De verbalizar os afetos, é isso? Exatamente. E também a mãe, acho que também entrou em depressão, a mãe é brasileira e está longe da família toda. E acho que ao pensar que perdia o marido, de certa forma ficou também ela nervosa e afetou um menino. Que idade tem o seu neto agora? O meu neto tem 7 anos. Tem 7 anos. E desde os 2 que sente que ele tem esta dificuldade? Bem, por exemplo, ele agora faz fisioterapia, porque ele tem problema de uma anca. E na fisioterapia, às vezes, o fisiatra não o quer atender, porque ele não quer fazer fisioterapia, porque irrita-se com ele por qualquer coisa que ele lhe disse e ele não gostou, e então ele chama-lhe mal educado e diz, hoje não vais fazer porque és mal educado. Alguma vez fez alguma consulta de psicologia com um psicólogo para tentar perceber o que é que se passava com o menino? Nunca fiz, não. Eu não fiz, eu sou avó paterna, mas assim, eu também tenho problema porque tenho a minha mãe acamada e eu tomo conta dela. Sim. E eu não tenho muito tempo para andar com o menino, nem posso porque estou em casa sempre. Mas de qualquer forma, se realmente eu tenho quase a certeza que o meu neto sofre de depressão. Ele também tem um irmão. O irmão todo mais velho? Mais velho, mas que não é da mesma mãe. E esse irmão nunca está ao pé dele. Vem de 15 em 15 dias, não é? E quando o irmão não aparece nos 15 dias que deveria vir, o menino fica triste e chora e diz que é infeliz que não tem o irmão. E ele sente-se sempre uma criança infeliz. Se calharmos com ele, ele chora e senta-se no chão e diz que é infeliz, que ninguém gosta dele. E é sempre, são coisas que eu nunca achei nos meus filhos, nunca vi numa criança que é dita normal. Pronto, ele é normal. É uma criança que aprende com facilidade. Maria da Conceição, deixe de estar aí um bocadinho connosco. Vamos ver o que é que nos dizem aqui as nossas especialistas que estão sentadas hoje connosco à mesa. Eu não sei se alguém quer comentar ou deixar algum tipo de orientação que seja possível para a Maria da Conceição. Bem, obrigada. Eu acho que é importante ir ao médico de família e sensibilizar os pais do menino para pedir um P1 ao médico de família para ser encaminhado para a pedopsiquiatria. A área de Lisboa tem muitos pedopsiquiatras, muitos centros que, nomeadamente... Tem médico de família, Maria da Conceição? Que acompanham. Sim, estou a ouvir, tu. Tem médico de família? Ele não tem médico de família. Ele não tem? Nem os pais? Nem os pais. Nunca tiveram aqui. Mas podem ir ao centro de saúde na mesma, pedir uma consulta, não é? Uma consulta de atendimento mesmo urgente, sem ter um médico de família atribuído. Pois podem fazê-lo. Sim, podem, eu levo sempre. Sim, sim. Muito bem. Muito obrigada, Maria da Conceição. Fica a ouvir-nos que vamos continuar ainda a falar deste caso com alguma informação que pode ser útil para si. Portanto, estava-me a dizer, Inês, que é importante que esta criança seja encaminhada. Seja encaminhada. Sim, para há aqui alguns fatores de risco, não é? São 2 acontecimentos de vida lá vivente, não é? Como nós habitualmente dizemos, graves. Viu o pai, não é? Ter um acidente vascular cerebral, que é uma situação grave. Eu não percebi muito bem como é que ficou o pai dessa situação. Mas, pois. Não é? Tem a ideia, de qualquer maneira, de que terá recuperado alguma coisa, não é? Provavelmente terá recuperado. Mas a mãe ficou também mas debilitada, depois, não é? Temos uma situação ainda mais grave,
que é a depressão materna, que é um dos maiores fatores de risco para a depressão na criança, não é? Porque quando as mães estão deprimidas não estão muito disponíveis para os seus filhos, nós sabemos isso, não é? E as mães precisam de ajuda nessa fase. Agora... qual é a outra situação de risco? É esta da mãe ou é do irmão também? São estas duas situações. Depois há esta situação desta dinâmica familiar que é assim um bocadinho diferente, um bocadinho complicada, o que me pareceu que realmente nós temos que pensar assim, é a avó, não é? Conhece bem. Sim, o neto, é o neto, está muito preocupada. Muito bem como é que pode ajudar. Não há menor, nós temos que ouvir muito e bem e com atenção os pais e os avós. Claro. Quando os pais e os avós se preocupam é porque realmente a criança não está bem. Por aquilo que eu percebi deste caso, isto é uma coisa que já dura há bastante tempo, desde os 2 anos até aos 7, são 5 anos, não é? Em que provavelmente a situação foi piorando. Portanto, o primeiro passo a dar é uma consulta ajuda, no centro de saúde, sim, não é? no centro de saúde, e encaminhar a criança para ser criança. visto por um especialista. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e já vamos regressar a esta conversa. Vamos agora falar de uma outra questão, que de alguma forma também se pode prender com a que trazemos hoje aqui a debate. A prática do yoga pode ser benéfica para as crianças, estimula a atividade e a concentração. Vamos saber mais com a Catarina Ferreira, presidente da Associação Ashrama do Porto. Olá, Catarina, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Mais uma vez à Sociedade Civil. Vamos falar um bocadinho do yoga para crianças, antes de mais, até porque hoje estamos a falar aqui também da questão da depressão das crianças. De facto, nós, o Ashrama do Porto, dá aulas a cerca de 700 crianças em ambiente escolar, com o professor próximo de nós. É uma forma mais lúdica de darmos matérias aos jardins de infância e no primeiro ciclo, mas é também uma forma de ajudarmos as crianças a ultrapassar essas fases que elas passam e que, bem orientadas, se calhar evitam entrar de facto em depressão. Portanto, vão às escolas fazer estas aulas, nós não é? Vamos às escolas. E aos jardins de infância também, o que quer dizer que o fazem infância. Com crianças muito pequeninas, não é? Sim, a partir dos 3 anos já começamos a dar aulas dos 3 aos 6, aos mais pequeninos, e depois dos 6 aos 12 anos. Nessa altura é muito importante as crianças começarem a praticar yoga, porque é nessa altura que eles vão criar os bons hábitos, ou não, e que os vão ajudar depois na pré-adolescência e na adolescência, em que há, de facto, o nosso organismo começa a produzir outro tipo de hormonas, já a tendência para um desequilíbrio hormonal, e que provoca muitas vezes aquelas agressividades, aquelas incompreensões, muitas vezes também entram em depressão, e a própria jovem, adolescente e criança não consegue, quer-se até comportar bem, mas não consegue, é mais forte do que ele. E, portanto, aprender, porque o yoga trabalha muito todo o sistema endocrinológico, aprender desde pequeninas técnicas que o vão ajudar a passar essa fase difícil de uma forma mais suave é muito importante. E é isso que nós levamos às escolas, através do projeto Porto de Criança. Fazem uma aula por semana? Fazem mais do que uma? Nós com as crianças fazemos uma aula por semana, uma aula semanal, mas ao final... Quanto tempo? 1 hora? Os mais pequeninos é cerca de 45 minutos, 1 hora para os maiores. O que é facto é que no final do ano, quando às vezes juntamos com outras turmas que não tiveram yoga e fizemos uma sessão assim mais abrangente, nota-se muita diferença na parte do comportamento, na capacidade de fazer exercício físico, os asana, na capacidade de controlar a sua energia através da respiração, na capacidade de relaxar. Os meninos que não aprendem a relaxar em pequeninos dificilmente conseguem, depois quando se juntam com os outros... Vão ser adultos estressados. Não tem que ser, porque eles podem aprender depois, mas se aprenderem em pequenino, libertam logo as suas tensões, os seus problemas, os seus medos desde pequenininhos. Portanto, encontram outro equilíbrio, não é? Encontram outro equilíbrio, e mesmo que o ambiente social não seja, ou de casa, não seja o melhor, ele sabe que tem o seu cantinho em que pode interiorizar, relaxar, descontrair, e tem o seu momento de felicidade na mesma. Portanto, a prática é uma ferramenta
Exatamente. que o ajuda nos momentos difíceis a equilibrar-se. A equilibrar-se. E a capacidade de concentração. No fundo, o yoga tenta manter o que a criança já tem de bom, a criatividade, o querer saber, não é? A vontade de aprender, a sua energia, mas a sua flexibilidade, mas procura dar à criança às vezes aquilo que lhe faz falta. Os valores éticos, a capacidade de concentração, a fraternidade, o respeito por si, pelos outros, pela envolvente planetária, e é isso que nós tentamos através desses exercícios. E todas as crianças aceitam bem estas aulas? Elas apreendem à primeira ou às vezes também rejeitam? As crianças adoram yoga, de uma maneira geral adoram yoga. Então, normalmente quando eles chegam às escolas, eles batem palmas e tudo, portanto, porque eles estão tão felizes, tão desejosos por ter o yoga, que é um momento de diversão, porque as aulas para crianças não são como as adultos, têm sempre uma história por trás, com animais, com brinquedos, e portanto é uma aula gira, divertida, é um momento de diversão para eles, mas é um momento de grande aprendizagem, mostra que podemos aprender a brincar, não é? Que é a forma mais bonita de aprender, eu acho. E isso faz com que elas queiram o yoga. Todas elas querem. É raro haver uma criança que por algum motivo, mas possa não querer à primeira. Às vezes os mais pequeninos gostam primeiro de ver. Por isso às vezes há uma aulinha que um ou outro fica a ver e depois na aula a seguir já está todo envolvido, já quer fazer, depois quer fazer melhor que os outros e pronto, e começamos por aí. As crianças têm ritmos muito diferentes uns dos outros, não é? Nós adultos já conseguimos controlar os nossos de forma a que eles sejam mais semelhantes uns dos outros, consoante o ambiente em que estamos. As crianças não é? Como é que vocês conseguem dar uma aula com crianças a ritmos tão diferentes? Ritmos diferentes e muitas, porque às vezes temos turmas de 25 crianças. Eu acho que é uma aprendizagem que elas vão fazendo a respeitarem-se uns aos outros. Se um estiver sempre a falar ou sempre aos pulos, os outros não vão conseguir ter a aula. E é uma coisa que eles vão aprendendo, porque um dia ele vai querer falar comigo e eu vou dizer, não vou poder falar contigo, porque agora não tenho tempo, que tu desperturbaste a aula no início, portanto agora vais ter que aguardar para o fim da aula e só vais poder falar comigo no fim da aula. E eles aprendem isso muito bem, porque para a próxima aula ele já não vai fazer isso, porque ele quer falar comigo quando ele quiser e não quando ele deixar. Há ali uma disciplina também é uma aprendizagem e nós ensinamos que nós recebemos aquilo que damos. Se nós respeitarmos os outros quando eles precisam de falar, se nós respeitarmos os outros quando eles precisam do seu espaço, tudo isso, quando nós precisarmos vamos ter também, portanto isso é muito importante. Há quanto tempo é que estão a fazer este trabalho com as crianças das escolas? Este trabalho, portanto, estamos a fazer, este é o 7º ano, com o projeto Porto Criança, todos os professores são formados pela Confederação Portuguesa do Yoga, que é a entidade que certifica e que rege, digamos, e dá as regras para a formação do yoga em Portugal e de certa forma no mundo, porque a formação os portugueses estão à frente nesse aspecto da formação. Todo o mundo quer saber como é que a nossa formação tem tanta qualidade e tantas horas, e para as crianças é muito importante nós termos professores de qualidade. Os instrutores demoram 6 anos a formar-se, professores de yoga 10 anos, mestres de yoga 14 anos. E a formação de yoga para crianças é após ser instrutor de yoga. É uma formação específica só para crianças. Isto é muito importante porque hoje em dia ouve-se levar o yoga às escolas, mas tem que se ter cuidado com os profissionais, tem que ser bons profissionais, porque a criança é um ser em desenvolvimento muito especial e, portanto, merece qualidade. Esse trabalho é feito isoladamente do resto da escola, da professora, etc., da professora que acompanha os alunos ou do professor? As aulas são dadas em horário letivo, portanto o professor está e combinamos com ele qual a matéria que ele vai dar na semana seguinte, preparamos uma aula divertida de forma a podermos dar matéria em horário letivo. É integrada no ritmo da escola e da sala de aula, não é? E no ritmo da escola, exatamente. Em que elas 7 anos, já dá para perceber se parte destas crianças que passaram por estas aulas de yoga continuaram? Se vão continuar. Há sempre. Se continuaram o yoga? Sim. Eu acho que algumas continuam, mas não há um grande apoio, quer dizer, elas não têm o yoga muito acessível assim, a não ser na escola, porque as escolas onde nós damos aulas são escolas de ensino público, são poucos os pais que têm a possibilidade de os levar até um centro do yoga, e se não tiverem na escola, se calhar não conseguem dar continuidade. E é uma pena, acho que o projeto é muito, muito bom.
vêm-se muitas, às vezes continuamos com nas mesmas escolas e às vezes apanhamos a mesma turma mais à frente e com alguns alunos que se repetem. Isso é muito interessante porque vemos que esses alunos que já tiveram yoga anteriormente aprendem muito mais rápido, têm outra forma de se comportar, de aprender, e eu acho que se fosse levado a todas as escolas e diminuiria certamente os problemas de saúde, porque o yoga é profilático, diminuiria os problemas de relacionamento com eles próprios, com os amigos e com os professores, porque no yoga nós aprendemos muito a agradecer e o agradecimento torna-nos mais humildes e sem verdadeira humildade não há evolução. E a importância do mestre, nós ensinamos a importância do mestre, que no Ocidente não é muito bem visto, mas o mestre é o sábio que nos orienta e por isso deixar-nos orientar é muito importante. E isso faz com que eles respeitem os pais, os professores e aprendam o respeito, o agradecimento à natureza, porque a natureza dá-nos tudo e hoje em dia nós adultos não agradecemos nada e a criança é um resultado, é um fruto do nosso exemplo. Eles fazem muitas perguntas sobre essas questões? Eles fazem muitas perguntas, muitas. E então os maiorzinhos, já do primeiro ciclo, com 7, 8, 9 anos, às vezes antes de começar a aula já me estão a fazer perguntas, de modo que eu, durante a aula, vou tentando ir respondendo à pergunta não só para o aluno ou para a aluna que me perguntou, mas para todos, para que todos fiquem a saber. E é muito importante. E temos a sorte também de termos um dos maiores mestres mundiais em Portugal e de podermos ser tão bem orientados. O grande mestre do yoga, Jorge Veiga Castro. Catarina Ferreira, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil apresentar-nos este projeto que está a ser trabalhado com as escolas de yoga. Até à próxima. Obrigada. Vamos voltar à mesa, vamos voltar a falar do tema principal de hoje, a depressão nas crianças e nos jovens. Estávamos a falar aqui dos sintomas que podem levar, ou dos sinais que podem levar os adultos a perceberem-se de que uma criança está em depressão ou está num processo que pode levar à depressão. Eu gostava de saber, Vera, como é que faz com as crianças que trata e que trabalha, não é? Vai à procura de que sinais? Há sinais que são mais comuns as crianças apresentarem? Outros podem provavelmente ser mais específicos de cada pessoa? Sim. Portanto, há de facto, cada pessoa, cada criança, no caso, responde de uma forma a sinais comuns. A mudança de comportamento na criança, como também já foi aqui falada, é um sinal de alerta para os pais. Portanto, a criança passa a ter comportamentos que antes não tinha, ou de forma diferente do que era anteriormente. A elevada irritabilidade, por exemplo. As dores abdominais, as dores de barriga, há vários sintomas, a redução do apetite, como também já foi aqui falado, o choro fácil, a falta de interesse em atividades que antes a criança considerava interessantes. Isto é um dos critérios principais para a depressão e, portanto, a criança começa a perder o interesse na brincadeira, nas atividades, no contato social com as crianças, com os seus pares, passa a isolar-se mais, passa a sentir-se rejeitada ou inadequada no meio dos seus pares. Portanto, tudo isto são sinais. É claro que, do ponto de vista da avaliação e um pouco aquilo que nós falávamos em resposta ao telefonema, é sempre preciso que seja um técnico a fazer este tipo de avaliação e de compreensão de uma série de sintomas e sinais que a criança dá e compreender também do ponto de vista dos pais, ouvir os pais e, no caso, as pessoas mais próximas. Neste exemplo, a avó também poderia ser uma boa informante, não é? E mesmo os técnicos às vezes conseguem fazer este diagnóstico à primeira ou às vezes não? Não. Nem sempre. Pois, e a questão do diagnóstico também, eu estava a ouvir aqui a colega a falar e esses são os sinais e os comportamentos que muitas vezes levam os pais ou os professores até a chamar a atenção, não é? Para aquela criança que de facto sentem que não está neste momento a ter um comportamento normal ou que era normal daquela criança. Depois, quando encaminhada, por exemplo, para o psicólogo, não é, neste caso, e falava há bocadinho na avaliação, não é? Aí sim também conseguimos perceber, nós temos os sintomas, temos os sinais,
temos os comportamentos, mas depois, através da avaliação, por exemplo, uma avaliação da personalidade e de nível emocional, também conseguimos perceber quais são, e exatamente aprofundar a questão e aprofundar as características daquela criança. E da família. Exatamente, que ela está inserida. Não, é importante não esquecer que na escola, a escola tem um papel fundamental, porque as crianças passam, se calhar, por dia mais horas dentro da escola do que passam em casa. Como é que a escola, o papel da escola aqui? Como é que a escola pode, por um lado, detectar situações destas? Sim, pode identificar. Preveni-las ou intervir mesmo, não é? Nas situações? Bom, a escola pode, essencialmente, estar atenta e identificar situações de alteração de comportamentos, como já tínhamos sido falado, não é? E quando uma criança, ao fim de 2, 3 semanas, está com alguma persistência de comportamentos que não era habitual nela, e quando não, muitas vezes, às vezes os professores não se apercebem, e se me permite, eu gostava muito de falar um bocadinho, só uma coisinha de nada, relativamente àquela telefonema há bocadinho, tem a ver com o facto de a avó se referir que o garoto estava com problemas de comportamento e que já estavam a ser identificados por um professor, creio que era de educação física. Acho que era psiquiatra. Era mal educada. Que era mal educada. Assim, na escola também isso acontece. É muito vulgar acontecerem, porque as crianças que estão com depressão, ansiedade, etc., não estão necessariamente isoladas, nem estão necessariamente postas ao lado e sem se falar com ninguém, nem nada que se pareça. Muitas vezes, tal como na alimentação, muitas vezes não perdem o apetite e acrescentam, não é? Neste caso também o comportamento pode não ser isolamento, mas sim agitação. E pode ser a agitação, tanto pode também se transformar em agressividade. E pode ser também com os colegas. Então, mas aí pode levar ao isolamento, porque repare, eu enquanto criança, enquanto par daquela criança, eu não quero estar nem com uma criança que não brinca comigo porque se isola, porque é muito tímida ou porque fica sempre ali no canto, mas também não quero uma criança que me trata mal. Exatamente. Por isso isto leva sempre ao isolamento. Sim, mas quando eles quando trata mal e se afastam, aquele que está deprimido também tem uma tendência a achar que está a ser que é por causa dele que se está a afastar, que tudo que está a acontecer à volta está a acontecer porque é por causa dele e é para o atacar a ele, e portanto há uma espécie de uma sensação de perseguição, não é? Que leva a que os comportamentos se tornem agressivos, muitas vezes considerados como mal educados, ou até um termo que é muito utilizado muitas vezes na escola, que é de comportamento insolente, e que levam a queixas de andarem a deslocar a criança para um gabinete de um aluno por mau comportamento, por tentativas, por chamadas dos pais às escolas, por pressão familiar, e tudo isto muitas vezes tem a ver com outras questões associadas, e estas, obviamente, têm que estar os professores atentos, que têm a ver com o olhar da sala de aula. O olhar tanto pode estar triste, como pode estar, pura e simplesmente, na lua. Há uns tempos, há umas semanas que se nota que o aluno está na lua. Eu estou a pensar numa criança com quem estive hoje, que por acaso até tem uma deficiência mental, e estava a pensar que ele estava completamente impossível de se lidar com fosse ele com quem fosse. Ele gritava, não queria fazer nada, chorava, doía-lhe um dedo, doía-lhe não sei o quê, doía-lhe tudo. Há uma perda recente de um avô. Portanto, há ali uma situação que tem que ser atendida e considerada com muito cuidado, porque está pendente, para além da ansiedade e da tristeza, etc., um processo continuado que tem que ser atendido e evitado uma situação mais depressiva que possa ocorrer, não é? E isto tem a ver com, ainda na escola, que era aquilo que há bocadinho queria referir, que na escola muitas vezes é o trabalho que a criança faz na sala de aula, que muitas vezes também nos diz muita coisa. O trabalho é mais descuidado, sempre foi um aluno com cuidado, um trabalho limpo, apresentável, letra bem feitinha, etc. De repente a letra, por qualquer motivo, ele está ou isola-se ou está irritável, e de repente começa a letra a ser desajeitada, lê-se mal, apaga, risca, amarrota, enrola as pontas dos cadernos, o não aceita nas contas, não consegue estar atento, manda calar toda a gente, reclama, rebola papel. Há uma quantidade de comportamentos que até têm a ver mesmo com a aprendizagem, que parte os bicos dos lápis nas primárias, isso nota-se muito, partem os bicos dos lápis, de cor dos lápis, não sei o quê, rebentam as canetas de filtro todas. Há uma quantidade de comportamentos alterados na criança que os professores podem estar a tempos imediatamente
chamar os pais, encaminhar para os serviços de psicologia, porque há um serviço de escolas que podem, obviamente, depois tratar da situação e encaminhar para médico especializado naquele caso. Até que ponto uma depressão numa criança, se não for tratada ou resolvida de uma forma clínica, pode deixar marcas, pode deixar sequelas? Pode, porque nós sabemos que uma criança está em desenvolvimento. E não nos podemos esquecer que um dos sintomas é a diminuição do rendimento escolar. Por isso é uma criança que se calhar não faz as aquisições académicas que deveria fazer naquela fase, naquela altura, não é? Além disso, as alterações emocionais também inerentes. E nós sabemos que a criança também passa por etapas do desenvolvimento, não só cognitivo, que tem a ver com a aprendizagem, mas também emocional. E podemos apanhar a criança numa dessas fases. A criança está em desenvolvimento e, portanto, nós temos que abreviar o sofrimento patológico da criança para que isso não tenha repercussões. No crescimento delas, Sim, não, até porque estava aqui a ouvir a Inês falar e estava a pensar que, e já falamos várias vezes, que esta depressão também tem implicações nas relações interpessoais, não é? Nas relações interpessoais da criança. Se eu me construo na relação com o outro, se eu não sou capaz de me relacionar com o outro, então, obviamente que se eu não tratar esta depressão, vou ter graves implicações no futuro, não é? Porque eu não me relaciono, não me construo. O enquadramento social também. Exatamente, sim. E no futuro, numa relação, mais tarde com adulto, exatamente, num processo de trabalho, não criar um emprego e manter-se num emprego, porque vai ser uma pessoa agitada. Sim. Aliás, não é uma das comorbilidades da depressão, muitas vezes, é a própria hiperatividade, não é? Sim. A hiperatividade está ligada à depressão. Nem sempre uma hiperatividade é uma situação endógena, ou seja, interior, que vem da própria pessoa e que ela já nasceu com a hiperatividade, como também pode ser exterior e no fundo a causa será mesmo uma depressão, uma ansiedade, um ambiente hostil. Quer dizer, quando estamos aqui a falar de situações diferentes, eu acho que é bom, porque a questão é a depressão na criança, um dos sintomas pode ser a hiperatividade, ou seja, a criança ser mexida, mas não é. Um dos sintomas não é a consequência, não é uma perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Esta é uma mas também não foi o que foi dito. Pois não, exatamente. Não foi isso que foi dito. Vou tentar clarificar. Comorbidade, sim. Clarificar. Não é uma depressão que faz com que haja uma hiperatividade como problema, como diagnóstico. Mas não é difícil encontrá-las confundidas no diagnóstico. Sim, mas é isso que nós estamos a falar, das alterações de comportamento que falamos um bocadinho desde o início, não é? Da hiperatividade no sentido da hipercinésia, de ser uma criança muito mexida, muito irritável. Isso pode ser um sintoma da depressão. Não é a hiperatividade, o quadro clínico. O quadro clínico é aquele quadro que se pensa que é muito biológico, que a criança sempre foi muito mexida, muito agitada desde pequenino. Os pais escrevem muito bem. Desde que começou a andar, não para quieta, não posso ir com ela. Isso é diferente. Isso também nos pode ajudar no diagnóstico. Porque muitas vezes as crianças deprimidas vêm com a indicação que são crianças hiperativas, precisamente por serem mexidas. Mas a diferença é que o pai se queixa ou a mãe que a criança é assim desde pequenininha, desde que começou a andar, na questão da perturbação, da hiperatividade e déficit de atenção. Num síndrome depressivo, não. De repente ficou assim. Há uma mudança e no não comportamento da criança. Muito bem, acho que ficou muito claro. Prevenção. Há formas de prevenir a depressão nos jovens e nas crianças? Olha o yoga. Yoga, falando de yoga, pode ser, não é? Pois, o exercício físico. Uma atividade onde a criança consegue aprender algum equilíbrio, equilibrar-se por ela própria, encontrar ferramentas para se equilibrar. A criança, não é? Portanto, a promoção das competências sociais das crianças, da socialização também, portanto, e da resolução de problemas, não é? Como também bem sabemos, portanto, tudo isso contribui e previne. Mais opiniões? Eu acho que isto vem um bocadinho de início, não é? O ambiente é muito importante. Eu acho que podemos falar um bocadinho dos pais, enquanto pais, antes do bebê nascer. Eu acho que a maternidade e a paternidade têm que ser protegidas do ponto de vista de medidas político-sociais,
não é? Isso é extremamente importante. E além disso, os pais têm que ser pais conscientes e dedicados e perceber que a vida muda completamente quando se tem um filho. Que um filho não pode ser só um prolongamento de nós próprios, ou não vamos ter uma criança porque é suposto ter. Isso é muito importante, ser uma gravidez planeada, desejada, eu acho que facilita tudo o resto. E estarmos muito atentos aos fatores de risco. Sim. E depois, acho que é importante, eu não sei se depois é importante também para a questão dos pais, é os pais perceberem que as crianças que precisam de regras, fundamental, as regras são secularizantes, dão segurança, balizam-nos as nossas atividades nos dia-a-dia e garantem que as crianças, quando conversarem com as crianças, impor-lhes regras, explicarem os comportamentos e as situações do dia-a-dia de forma transparente, mas com regras, que é uma coisa que eu acho muito preocupante, que muitas vezes a permissividade ou a autoridade em excesso criam inseguranças sérias e estudos também dizem isso, que realmente estão ligadas a situações de ansiedade e depois de ansiedade generalizada, que pode evoluir e com condições adversas para depressões. Isso é fundamental. Lá está a questão que era a capacidade de entender os meus limites, não é? Exatamente. E aí está essa questão, como por exemplo, muitas vezes se fala da capacidade de dizer o não dos pais. Há pais que não conseguem dizer o não porque têm medo que as crianças depois deixem de gostar deles. Não, isso não vai acontecer, muito pelo contrário. A capacidade de dizer o não e da criança aprender a ouvir um não é securizante, lá está. Exatamente. Impõe um limite. E isso é uma prevenção também. Isso não quer dizer que eles não testem sempre esses limites, não é? Claro, mas isso é saudável. Para isso. Isso é saudável. Se podem empurrar a barreira um bocadinho mais para lá. Claro. É saudável, não é? É saudável. E como é que se trata? Geralmente são difíceis de tratar, são demoradas de tratar as depressões nas crianças, depende dos casos, não sei, gostava que me falassem um pouco da vossa experiência também. Sim, vai dependendo um bocadinho dos casos e como falávamos anteriormente na questão da avaliação, só fazendo uma avaliação da personalidade e a nível emocional é que eu vou perceber quais são as características daquela criança e o que é que vai precisar de ser trabalhado naquela criança. Depois vai dependendo, depende de criança para criança, pode ser mais demorado em alguns casos, pode ser menos demorado em alguns casos. Em alguns momentos é importante incluirmos a família neste processo terapêutico. Pronto, vai variando um bocadinho. Eu penso que é sempre importante incluir a família, não é? Sim. E incluir os professores, e é fundamental que os professores que eles passam lá muito tempo na escola. É fundamental os professores, atenção, além dos professores há um elemento que é normalmente esquecido. São os funcionários das escolas. São os funcionários das escolas. Eles passam imenso tempo nos momentos em que com os garotos estão com menos controle de regras, digamos assim, em que eles estão mais à vontade. Mas estão mais em interação uns com os outros também. Exatamente. É muito importante essa sala. Mas estávamos a falar do tratamento. O tratamento de uma depressão infantil faz-se como? Depende da gravidade da depressão, não é? Se é uma depressão ligeira, havendo uma depressão tem que haver sempre acompanhamento em consulta, seja por psicólogo, seja por psiquiatra ou um técnico de saúde mental. Sendo uma depressão ligeira, muitas vezes nós acompanhamos em consulta, fazemos um trabalho psicoterapêutico e o nosso papel é observacional, não é? E muitas vezes, às vezes vêm crianças persistentemente tristes, mas que nós sabemos que têm uma causa e muitas vezes se nós contornarmos essa causa, se a resolvemos, a depressão também se resolve. Se dermos capacidades à criança para ela resolver, não é? Como é que se faz isso? Ser nós a resolver, não é? Como é que se dá essas capacidades? Como é que se fortalece a criança para ela resolver os problemas? Isso é um trabalho feito com a criança Sim. e também com a família. Portanto, a família deve ser envolvida no tratamento. Os pais devem ser envolvidos, não é? E depois há um conjunto de estratégias e falou em psicoterapia. Portanto, quando é uma depressão ligeira, a psicoterapia muitas vezes é suficiente. Quando é uma depressão mais grave, aí pode entrar o contributo da medicação também, e aí no caso a pedopsiquiatria entra em trabalho. Em ação, obrigada. É um trabalho conjunto com o psicólogo. E, portanto, a ideia, no fundo, é fortalecer a criança, fortalecer a família, não é? De forma que ela consiga lidar. Esse trabalho é feito só em conversa, em diálogo, ou há outras maneiras com atividades de ajudar a criança? Há técnicas psicoterapêuticas
sejam elas de que linha forem. Portanto, temos a cognitiva ou comportamental, temos a psicoanalítica, interpessoal, mas eu acho que aqui a doutora Adriana fala melhor. Diga, por exemplo, estava aqui a pensar na ludoterapia, não é? Através do brincar como mediador da ação, não é? Eu posso transformar aquela criança. Agora, obviamente que eu não consigo traçar aqui um plano e dizer-vos eu trabalho isto, isto e isto com estas técnicas, não é? Para isso eu preciso conhecer a criança, eu preciso lhe fazer a avaliação e preciso conhecer as características dela. Através do brincar, do agir através do brincar, conseguimos transformar. E isso é usado para crianças mais pequenas, não é? Sim, para crianças mais pequenas. Sim. Os adolescentes... Mas há técnicas de raiz, digamos, que há técnicas de base que nós sabemos que são sempre usadas na depressão, não é? Portanto, a promoção das competências sociais, como nós já falamos aqui, a promoção da resolução de problemas, da autoestima, enfim. Há um conjunto de técnicas básicas e que são a base, não é? Depois, claro, temos que remeter para cada criança, para cada contexto familiar. São diferentes, pois claro. É preciso depois lidar com isso tudo. E quando estávamos aqui a falar das crianças, eu estava há pouco a falar das crianças, porque estava a falar do jogo e do brincar, mas há alturas que podem ser mais complicadas para os pais, nomeadamente quando já têm filhos em casa, adolescentes ou jovens adultos, não é? E que podem ter este tipo de problemas e que muitas vezes não basta o pai ou a mãe pegar nele e levá-lo ao médico, não é? Porque já têm outra autonomia. Que estratégias é que os pais podem usar para convencer um jovem que tenha problemas destes a ser cuidado, a procurar ajuda? Aqui a opinião que eu tenho é que se de facto nos preocupamos com aquele adolescente, e eu tenho a certeza que os pais se preocupam com aquele adolescente, mas na realidade ele não está a aceitar essa ajuda ou não está em oposição, não quer ir, os pais têm que o levar de qualquer forma, não é? Depois nós, em terapia, trabalharemos essa questão, mas enquanto pais, o papel de pais... A pergunta era essa, é convencer, como convencer, não é? Os jovens a fazê-lo. A experiência que nos diz que dos rastreios que temos feito lá na Clepéutica é que na realidade os jovens aparecem-nos trazidos para um rastreio de dislexia, normalmente, porque nós temos feito muitos rastreios de dislexia a título gratuito e nesses rastreios eles vêm procurar saber a causa do insucesso, que é aquilo que normalmente começa ou porque foi a depressão que provocou o insucesso ou porque foi o insucesso que está a provocar a ansiedade e o mal-estar e a depressão. E, portanto, eles vêm fazer o rastreio. Quando se encontram perante um rastreio, acabamos por, obviamente, nas primeiras perguntas, perceber que há ali uma questão de foro emocional, que há necessidade de intervenção. A minha questão era para os pais que possam ter a angústia de não conseguir, num jovem, não é, já mais crescido, convencê-lo de que tem que... Lá estão as regras e os limites, tens que vir e vens mesmo. Tens que vir e vens ter um bocadinho de autoridade. Exatamente. Os jovens que nós estamos a falar, não é? Atenção, mas a experiência que eu tenho, os adolescentes deprimidos estão muito angustiados e muitas vezes pedem ajuda. Pedem ajuda, querem ajuda. Eles procuram-nos, querem ficar bem. Porque muitas vezes dizem-nos assim, eu já ouvi isto, muitas vezes no consultório, eu quero ser a pessoa que era. Eu quero ser a pessoa que era. Eu era tão alegre, não estou assim, não gosto de fazer nada, não quero sair com os meus amigos, só quero dormir. Pedem ajuda. Muito bem. Vamos estar atentos então todos, pelo menos aqueles que têm filhos em casa, não é? Muito obrigada às 4 por terem estado connosco esta tarde, a conversarmos sobre a depressão infantil e a depressão juvenil. Vamos agora falar